Bom dia, uma excelente terça-feira para todos vocês. Hoje é dia 19 de março de 2019 e eu sempre digo, quer dizer, aprendi com os meus pais, com a minha avó, o poder da oração. Desde que eu nasci, minha mãe dizia que antes de me colocar no berço, ela sempre orava e pedia para que Deus abençoasse a minha vida e a minha noite. E claro que, consequentemente, eu faço a mesma coisa com o meu filho. Por que eu estou falando isso na abertura do programa? Porque hoje nós vamos receber ela, que é uma querida, eu sempre digo que ela acalma o nosso coração. Raquel Strozzi é teóloga e psicanalista e hoje ela vai falar do poder dessa oração. Todos nós passamos por dificuldades na vida, todos nós, independente da cor, raça, religião, profissão, onde você vive, com quem você vive. E eu acho que o poder da oração é algo sensacional, mas quando ele vem de dentro para fora, né? Do âmago do ser humano. Então daqui a pouquinho a Raquel vai falar conosco sobre isso e vai ensinar você a acalmar o seu coração através da oração. Vamos conversar então com ela agora? Eu falei sobre o poder da oração e eu sempre digo que independente da sua religião, eu venho de família, meu pai é judeu, minha mãe é católica e lá em casa a gente acredita em Deus, piamente. E a oração independe da religião que você tenha. E isso é fundamental, na minha opinião, para que você enfrente os obstáculos do dia a dia e até mesmo agradeça. Por que só pedir? A gente tem que amanhecer e adormecer agradecendo, não é? A Raquel Strozzi vai explicar direitinho sobre esse tema. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada, Isa. Tudo bom? Tudo jóia. É um Então, prazer tá bom. grande estar aqui com você, com o seu tá público, linda. nesse dia em que a gente pode separar um tempinho para falar das coisas do espírito e da alma, que é tão importante para o nosso dia a dia. Como você acabou de falar, quando você era pequenininha, você já aprendeu a colocar em oração, a se dedicar a Deus, a pensar nas coisas que estão fora desse plano humano, natural que nós vivemos, né? Então, esse processo de você já ensinar o seu filhinho a ter essa particularidade com Deus é muito importante para a segurança dele, tanto emocional como espiritual. Então, essa dependência de Deus em oração é super importante, né? É que nos faz caminhar melhor, porque a gente vive num mundo tão individualizado, com tantas catástrofes. Esse ano a gente tem vivido tantas notícias ruins. Cada semana uma coisa difícil. A semana passada, gente, tragédia em Suzano. Eu, assim, como mãe, fico imaginando o coração das mães que perderam seus filhos e também dos profissionais que na escola trabalhavam, né? Então, parece que as notícias ruins não param de chegar. E eu acho que isso deixa a gente com muito medo. Você sabe que no dia do ocorrido, chegou uma hora que eu não aguentava mais ver essa notícia, não aguentava mais ouvir sobre o tema, e eu disse para o meu filho, filho, vamos jogar boliche. Vamos eu, você e seu pai sair um pouco de casa para jogar boliche. Quando eu chego no boliche, nas televisões, não parava de passar a cena. E aí eu fui falar com a gerente do local, eu falei, olha, não é por nada, mas eu tô assim, estou angustiada de ver essa cena. Tem só como você mudar só nesse momento? Porque eu saí de casa justamente para aliviar o meu coração um pouco, né? Então, eu acho que o que você disse tem total pertinência no momento que a gente está vivendo. Porque hoje a gente tem vivido esse estado de apreensão, de angústia, né? E a angústia vive nos permeando, que traz essa depressão, que as pessoas às vezes não querem nem sair de casa. Então, o poder da oração, ela entra nesse momento em que o nosso coração está desesperado. Porque a oração é uma conversa com Deus, não é regra, né? A gente não pode falar assim, olha, você tem que começar assim e terminar assim. Não. É como se você estivesse falando com o seu melhor amigo. É uma intimidade com Deus. Quando né? você uma busca proximidade. essa conversa com um amigo, é quando você tem intimidade com ele, para você abrir os seus segredos, os seus medos, as suas inseguranças. Você não abre para uma pessoa que você não conhece. Não. Você só abre para quem você tem intimidade. É verdade. A mesma coisa com Deus. Quanto mais eu busco, mais intimidade, mais envolvida com Ele eu me sinto. E aí eu abro o meu coração para aqueles problemas em que ninguém vai saber. Nem o meu melhor amigo aqui, a minha melhor amiga que eu saio para tomar café toda semana, nem ela sabe de alguns segredos que vai no nosso coração. Verdade. Né? E a Bíblia já fala isso tão claro, que antes do nosso pensamento vir à nossa mente,
Deus já sabe. É verdade. E sabe E mesmo. isso muda tudo, porque traz essa segurança que nós precisamos para prosseguir. Eu tenho a sensação de quando eu rezo, quando eu me aproximo de Deus, como você disse, cada um tem um método de rezar, um lugar, uma hora. Eu tenho mais equilíbrio para poder decidir algumas coisas, eu tenho mais equilíbrio para poder buscar resultados naquilo que eu espero, né? Então, você acha que o fato de a gente orar também nos traz mais equilíbrio? Traz muito equilíbrio, porque a gente começa a depender de um Deus que pode fazer algo que está muito além do que a nossa situação humana consegue fazer. A gente sabe que humanamente nós somos limitados, mas Deus tem acesso aonde nós não temos. Então, a oração nos dá essa dependência de que eu preciso tomar uma decisão para hoje. Para quem eu vou recorrer? Às vezes a gente passa por momentos que a gente bate em todas as portas. Nenhuma se abre, nada se resolve, os problemas só se acumulam. Quando a gente pega essa nossa dor e essa nossa preocupação e deposita para alguém que está além daquilo que eu humanamente faço, eu exercito a fé. E a fé em ação, ela muda a nossa história. A gente vê que no texto bíblico, Jesus fez tantos milagres lá no passado. Aí você vai falar assim, mas ele só fez naquela época. Não, ele faz hoje, quando a gente coloca a nossa fé em ação. Lá em Marcos tem uma passagem que fala que se eu orar, se eu tiver fé como um grão de mostarda, tão pequenininha que às vezes a gente não vê, que nem a areia da praia. A gente põe aquele grãozinho, quase a gente não percebe. Verdade. Mas se a gente tiver fé como daquele tamanho do grão de mostarda, eu posso falar para uma montanha, sai daqui e vai para lá, que acontecerá. Isso é o poder daquele que tem a divindade, está na mão dele, o poder sobrenatural de mudar a nossa história. Então hoje a gente tem tantos casos de cura física, cura do corpo, cura da alma, né? Hoje a fé, ela é estudada até no campo da ciência, né? Pacientes que têm fé são curados mais rápido, né? Conseguem passar por situações terminais de uma maneira mais tranquila, porque exercitam essa esperança que vem de um Deus que está além das nossas possibilidades. Agora, Raquel, eu já ouvi amigas minhas dizerem assim, mas eu não tenho tempo para parar, para orar, para ir na igreja, você entendeu? E eu também não quero ficar indo em igreja. O que você diria para essas pessoas que pensam ou passam por isso no seu dia a dia? Às vezes a gente não tem esse tempo mesmo, a gente vive temos assim uma correria tão grande e até gostaríamos de frequentar algum lugar, de estar em alguma igreja, mas eu quero te dizer que Deus está com você aonde você estiver. É dentro do carro. Outro dia eu estava comentando com uma pessoa que eu tenho andado junto, e ela falou, eu não tenho tempo de parar e abrir a Bíblia ou ler um texto que eu gostaria. Eu falei, mas você não precisa fazer isso. O teu melhor refúgio hoje talvez seja no trânsito dentro do carro. E haja trânsito, né, gente? Porque tem pessoas que demoram 2 horas para chegar em casa. Justamente. E ela falou, você sabe que justamente é no trânsito que eu sinto Deus falar comigo? Ai, que legal. Ali eu choro, ali eu falo com Deus da minha maneira, do meu jeito. Tudo que eu tô vivendo eu me exponho ali, eu grito, eu choro, eu dou risada, gente, sozinha eu com sou Deus. dessas também. Eu uso bastante o trânsito para poder fazer o que eu tenho vontade. Outro dia eu tava num dia, leoa, saiu o escorpião, entrou o leão. Eu tava dentro do carro sozinha, aí eu tava ouvindo uma música, aquela música trouxe uma energia, você sabe, eu comecei assim, de repente eu olho pro lado, tem um rapaz me olhando. Eu acho que ele pensa, gente, o que essa doida tá fazendo, berrando sozinha dentro do carro? Tava extravasando a minha raiva, gente. E a gente faz assim com Deus, porque a gente muitas vezes passa por questões que nós não conseguimos resposta. É verdade, e várias questões. E aí a gente fala, pra quem isso? A gente entrega para Deus. Aí você diz assim, mas Deus vai responder e vai aliviar tudo, vai trazer resposta para tudo? Talvez não. Mas eu costumo dizer que Deus, muitas vezes, na maioria das vezes, não muda a situação. Ele muda a gente. Porque quando a gente tem essa ligação com Ele, Deus transforma o que está dentro de nós.
E a gente consegue passar de uma maneira mais leve pela tribulação, pela tempestade que a gente está vivendo. Você sabe, Raquel, que eu tenho o hábito, como eu falei, desde a infância, de orar antes de dormir e eu oro na hora que eu acordo. E o mais interessante é que, desde pequenininha, eu começo a fazer o Pai Nosso, eu começo a rezar o Pai Nosso. No terceiro Pai Nosso, eu estou dormindo. Muitas vezes já é tarde, eu estou sem sono, e aí eu digo pro meu marido, eu vou para a cama, eu vou tentar dormir. E aí eu deito sozinha e começo essa intimidade com Deus. Começo a conversar com Ele, começo a relatar as coisas que aconteceram durante o dia que foram boas, aquelas que não foram tão boas, aquilo que eu desejo para o dia seguinte. E aí começo a fazer minha oração. Mas é como se fosse um sonífero. Então, de luz apagada, eu deito na minha cama e começo a rezar. E aí, na terceira oração, eu já capotei. E você sabe que quando a gente ensina os nossos filhos, como você falou no início, a orar, às vezes é no momento de dormir, porque é um momento que a gente está todo mundo juntinho e que pode ensinar os nossos filhos a falar com Deus na situação que ele está vivendo, na experiência dele de criança. A gente não pode querer transferir para nós. E eles passam a querer essa oração. Eu lembro que as minhas filhas, quando eram pequenininhas, e até hoje, a minha filha mais velha vai fazer 21 anos, e até hoje ela me espera para dormir, para que a gente possa orar. É verdade. Por quê? Porque assim, toda aquela ansiedade e aquela correria do dia a dia, angústia, você entrega na hora de dormir para Deus e você confia que Ele está te vendo, que você não está... A Bíblia, ela fala de um texto muito interessante, que ela diz assim, que o choro pode durar uma noite inteira. Às vezes você viveu um dia atribulado e você chora a noite inteira. Deus já sabe disso. Ela fala, você pode passar a noite inteira chorando, mas a alegria vem ao amanhecer. Por quê? Porque eu entreguei aquela dor no meu coração para que Ele cuide. E no amanhecer gera uma esperança. O meu emocional se revigora com a esperança de que Deus vai trazer em mim, né? De que Ele vai fazer por mim. Que eu não tô naquele problema sozinho. É verdade. Que eu tô acompanhada. Com certeza. Hoje a gente se sente muito sozinho, muito solitário. As pessoas buscam muito através das redes sociais se comunicarem, buscar amigos, likes, seguidores. Mas, gente, a vida é real. Né? A vida é olho no olho, é toque, é abraço. Não é só mundo virtual, muito pelo contrário. Né? E no mundo virtual, a gente só coloca os momentos felizes. Você não vê ninguém postando a dor do coração, a decepção que sofreu naquele dia. Não. É só o mundo imaginário, vamos dizer assim. Né? O mundo real é diferente disso. É verdade. Né? Porque todos nós temos as nossas questões de preocupação. Olha, se você gostou desse bate-papo, sugiro que você siga a pastora Raquel. A Raquel, ela tem um bate-papo que ela realiza, acho que é terça-feira que você faz? Toda terça-feira ao vivo, pelo Facebook e pelo YouTube. É muito legal. Qual é o endereço pra gente seguir? No Facebook, Raquel.Strozzi. Toda terça-feira a gente tem lá a página, você clica lá, curte a página e você vai receber todos os likes dos vídeos, que a gente sempre traz um vídeo rapidinho de 1 minuto com palavras de esperança para te renovar. E quem é que não precisa, né, gente? É tão gostoso a gente ouvir uma palavra como se fosse um ombro amigo, né? Às vezes você só precisa ouvir. Você sabe daquilo, mas você precisa relembrar, você precisa ser cutucada de novo e falar, presta atenção, a saída, não é? É isso Adorei, mesmo. Raquel, obrigada, amor. Obrigada Parabéns, a vocês, sua filha tá linda. Obrigada, linda, obrigada parabéns, pelo espaço, viu? Obrigada, amor. Adorei o anel. A Alessandra, né? Da Alessandra, o anel, os brincos, tudo da Alessandra. Olha só, nossa amiga especial, linda, que faz linda. tudo muito bem. Verdade. Obrigada por ter vindo, viu?